que deve apresentar o parecer dela sobre o caso do Renato Freitas na próxima semana. O Conselho de Ética retomou então a análise daquela representação contra o parlamentar, ouviu aí o próprio Renato Freitas e também outras testemunhas que foram convocadas. O caso é sobre uma representação que está acusando o Renato Freitas de ter usado a prerrogativa parlamentar dele para facilitar o acesso de manifestantes na Assembleia em junho de 2024. O processo tramita por conta aí de uma alteração do relator do caso. Antes era o Moacir Fadel, do PSD. Ele tinha pedido o arquivamento dessa representação, então agora volta a tramitação com a Márcia Ursulac. A gente lembra que o Moacir, o deputado, deixou o Conselho de Ética e foi substituído pela deputada Márcia Ursulac, também do mesmo partido, PSD, e que agora vai avaliar essa acusação feita contra Renato Freitas para se manifestar aí se ela dá prosseguimento ou não a esse caso. A deputada deve apresentar o parecer final na próxima segunda, está previsto para o dia 30 de junho. Depois da audiência de ontem, Renato Freitas voltou a negar as acusações. Vamos ouvir o que ele falou. O argumento principal da minha defesa é que há um inquérito policial concluso que identificou todas as pessoas envolvidas no processo que eles chamam de invasão, também no prejuízo que a Assembleia teve em relação ao vidro que foi quebrado. Nenhuma dessas pessoas sou eu, em primeiro lugar, nem fazem parte do meu gabinete, nem do meu círculo de amizade, e eu sequer as conheço. Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à incitação, se comprovou sobejamente nos autos, por provas de vídeo, de fotografia e testemunhais, que eu apenas informei aos manifestantes do procedimento em relação à votação daquele projeto de terceirização das escolas, e isso, obviamente, não pode, não deve configurar nenhum crime, senão seria limitar, censurar e criminalizar a atuação parlamentar. Eu acredito que hoje isso restou evidenciado. Essa é a fala, então, de Renato Freitas logo depois das oitivas, dos depoimentos que foram coletados lá no Conselho de Ética sobre esse assunto. O presidente do Conselho, que é o deputado Jaco Voz, do PSD, também falou sobre agora os próximos passos, o que tramita a seguir com essa denúncia. Vamos entender. Agora, com a oitiva das testemunhas apresentadas pela defesa e o próprio acusado já fez o seu depoimento pessoal, o que era previsto pela presidência, que ele poderia ser ouvido caso assim demonstrasse interesse, nós superamos a fase da instrução e já abri prazo de 5 dias para a relatora, deputada Márcia Ursulac, apresentar o seu novo parecer, né? E assim que a deputada apresentar o seu parecer, nós vamos marcar uma reunião para deliberar sobre o voto da relatora. Nesta reunião, os deputados presentes poderão pedir vistas, apresentar voto em separado, e aí nós vamos para o processo de finalização deste processo administrativo. Tá aí os trâmites, né? Qual que é a previsão, o que deve acontecer? Agora, é impressionante a gente imaginar que é um caso de 2024, que ainda está em discussão, ainda está correndo tempo, ainda está gerando desgaste lá dentro da Assembleia Legislativa, troca ali o relator, entra outra pessoa que vai relatar o caso, que vai arquivar de novo ou não. E a gente fica nessa, sempre vendo ali histórias lentas de resolução, isso em todos os âmbitos da gestão pública, né? Isso acontece dentro do executivo, dentro do judiciário e no legislativo, como a gente pode ter como exemplo, não é diferente. Estamos falando de uma depredação que aconteceu na Assembleia Legislativa. Teve a entrada ali forçada de manifestantes que quebraram portas, arrombaram ali o portão. E até hoje também a gente não tem claro se os valores desses prejuízos já foram ali recolocados pelas partes que destruíram um prédio público. Então também tem essa questão aí para ser resolvida. Agora, se o parlamentar facilitou ou inflamou, como muito foi falado lá nos bastidores, inflamou a ação dos manifestantes dentro das galerias da Assembleia Legislativa, isso também é algo passível de uma resposta. E uma resposta imediata. Agora a gente não pode levar mais de um ano. Já está completando aí os 12 meses dessa discussão e estamos aqui pedalando ainda. Carlos Kobach, todo aquele ensaio, convoca testemunha, convoca o parlamentar, ocupa espaço da agenda do Conselho de Ética, das avaliações e discussões da Assembleia Legislativa. E o pior de tudo é que a expectativa é de mais um arquivamento, né?
A tendência é essa. Ontem eu conversei com pessoas ali, alguns deputados ali do próprio Conselho, que me disseram que a tendência é que Márcio Sulac vá apresentar um voto aí pelo arquivamento. É importante a gente pontuar ali o que o Renato Freitas falou, de que foi concluído um inquérito já com relação a isso e que não apontou para qualquer responsabilização dele. Preciso a gente também saber se a Polícia Civil apurou algum envolvimento do deputado, porque qualquer investigação contra um parlamentar, um deputado estadual, ele tem prerrogativa de foro, deve ser conduzida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então tem que ver se de fato a Polícia Civil ficou só ali na quebradeira ou se avançou também para a questão dessa possível incitação, enfim. Não conheço o inquérito, mas a julgar pelas palavras ali do Renato Freitas, ele tem um inquérito ao seu lado, né, de que houve uma investigação por parte da Polícia Civil, isenta, né, e aí não apontou qualquer responsabilização para ela. Aí o que será que o Conselho de Ética tem, dentro desses autos, que incrimine o petista Renato Freitas? Agora, eu quero só trazer aqui uma coisa, uma manifestação do Elcio Koleski aqui, que eu concordo muito com ele, só vou divergir de uma palavra que ele usou aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas, volto a repetir, toda essa perseguição contra Renato Freitas vai levá-lo à Câmara Federal em 2026, fecha aspas. A única correção que eu faço, Elcio, é essa questão da perseguição, né? Não concordo com essa palavra, mas estou de acordo com você quando a gente põe os seguintes termos. Todo esse holofote a Renato Freitas pode sim levá-lo à Câmara Federal em 2026. É uma estratégia que a gente já viu que aconteceu na Câmara, ele virou deputado e agora talvez ele alce voos maiores em 2026. É esse holofote todo, esse palanque todo que ele tem. Porque a gente fala o nome do Renato Freitas pelo menos uma vez por semana nessa bancada, no mínimo uma vez por semana. E quando a gente deixa de falar, aí vem uma nova polêmica, vem um novo discurso. Não estou entrando no mérito do conteúdo do discurso e sim da forma, porque aí vem às vezes, não é sempre, vem aí carregado com uma ofensa desnecessária ou uma generalização. E aí, aqui eu falo muito especificamente quando ele fala da questão de ações policiais da Polícia Militar do Paraná, em que ele acha que todos são bandidos, né? Quando há algum confronto com alguém que acaba morto, a Polícia Militar às vezes erra sim, né? E por isso nós temos o GAECO e a própria Corregedoria para investigar. Agora, não pode um deputado, sem ter todos os elementos do inquérito, já julgá-lo um dia depois de uma ação da Polícia Militar. Então eu divirjo só com relação à forma e não ao mérito. Agora, de fato, é muito palanque. Tanto é que eu já estou falando aqui há um bom tempo sobre Renato Freitas e então por isso encerro aqui a minha manifestação sobre Renato Freitas. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. Quando que ele vai voltar para o nosso noticiário? Não deve demorar muito, até porque a gente vai ter o desenrolar desse caso. Mas é um método, de fato, que ele construiu e que funciona muito que bem para ele. Inclusive já tirou ele da Câmara de Vereadores e o levou justamente à Assembleia Legislativa do Paraná, justamente dessa mesma forma. A gente não precisa nem começar a elencar aqui que você lembra tudo que aconteceu quando Renato Freitas era vereador aqui da capital, também se envolvendo em muitas polêmicas e conseguindo puxar essa narrativa para si, junto ao seu eleitorado, e animar muito essa base. Aliás, é um dos poucos parlamentares desse espectro da esquerda que consegue se utilizar muito bem das redes sociais e conversar com essa sua audiência, né, esse seu eleitorado ali, e é um método que vem funcionando. Justamente. E eu também concordo que vai levar ele também para um legislativo ali nacional. A gente vai aguardar para saber, né, sobre tudo isso, sobre o desenrolar dessa questão ali na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. E só para fechar, para a gente não se prolongar também nesse assunto, então, né, o Renato Freitas fala muito desse inquérito que já aconteceu em um âmbito criminal, digamos assim, mas também a gente tem que entender que o que acontece ali na Assembleia Legislativa é no âmbito de punições eleitorais, de fato, né, dele perder prerrogativas, por exemplo. Então, ele não vai poder, é o que defende esse voto em separado, por exemplo, que já foi apresentado, que ele não possa presidir comissões durante
durante um período, o que, para quem está ali no parlamento, é uma punição muito severa, porque você, óbvio, perde força no parlamento, mas é o que você se utiliza para mostrar para o seu eleitorado, seja nas redes sociais, seja ali no presencial, né, de frente ali com a sua base, o trabalho que você está fazendo, ou um recorte que você vai utilizar lá para as redes sociais. E aí a análise é referente ao tal do decoro ou não, que vem sempre a discussão. O que é esse decoro, né? É a conduta dessa pessoa, desse parlamentar, a partir do momento em que ele é um servidor público, é pago com o nosso dinheiro justamente para a resolução dos problemas de sociedade, ele precisa de uma conduta ali respeitosa em qualquer âmbito em que ele esteja. Tanto que a gente falava da quebra do decoro na pauta anterior sobre parlamentares que tiveram uma discussão que a gente vai ter que apurar se partiu para vias de fato ou não. Isso é quebra de decoro? É quebra de decoro. Aí agora, essa questão do Renato Freitas, ela é muito mais subjetiva. Houve quebra de decoro? Depende, tem que fazer análise. Então, é diferente também essa avaliação do âmbito criminal para o âmbito ali eleitoral, digamos assim, né, de cunho na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, teremos a apresentação desse relatório por parte da nova relatora, Márcia Sulak, na semana que vem. A gente já tem um voto em separado que foi adiantado pelo deputado Márcio Pacheco. A gente vai ter que entender como os membros do Conselho de Ética, hoje são 5, por enquanto, né, a previsão é com o novo Código de Ética que isso aumente para 7, mas vamos ter que entender como que eles vão votar de acordo aí com esses relatórios apresentados. O Anderson Ribas está perguntando aqui, então fazer M para subir na política é isso mesmo? É sério mesmo? Anderson, se você tiver de repente algum conhecido lá no STF que depois consegue manter o seu cargo, você pode fazer quantas M's você quiser.